Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso azulejista.net. Pessoal, essa videoaula eu estava aguardando com expectativa para gravar para vocês, porque é uma aula, pessoal, que fala de um tema muito importante na profissão que vocês estão aprendendo agora, a profissão de azulejista. Vocês podem ser os melhores assentadores do mundo, pessoal. Vocês podem aprender todas as técnicas, saber usar todas as ferramentas. Vocês podem ser excelentes no que vocês fazem, mas se vocês não souberem fazer o orçamento, vocês não conseguem fechar as obras, você não consegue ter a obra para executar. Então, pessoal, a videoaula de hoje é especial porque nessa videoaula o tema é o segredo do orçamento. Exatamente, pessoal. O orçamento tem um segredo que pouca gente sabe. Eu vou ensinar tudo para vocês aqui, passo a passo. E depois que terminar essa videoaula, vocês vão ver que realmente faz sentido tudo que eu vou falar para vocês. Se vocês colocarem em prática tudo aquilo que eu ensinar para vocês nessa videoaula, vocês vão se dar muito bem aí na região de vocês, captando, orçando e fechando seus negócios, executando suas obras, beleza? Então, essa videoaula, o segredo do orçamento, pessoal, nós vamos, para começar, nós temos que explicar para vocês que o orçamento não é apenas colocar no papel a quantidade de serviço que você vai executar e o preço que você vai dar. Exatamente, não é só isso, tá, pessoal? Orçamento é dividido em 3 partes. É muito importante que vocês fiquem atentos a isso, pessoal. O orçamento é dividido em 3 partes. Quais são elas, pessoal? A primeira parte é a apresentação. Como que o cliente que solicitou sua presença lá para fazer o orçamento, como ele vai encarar você, profissional. Então, a apresentação é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, pessoal, é a quantificação e a precificação. É o orçamento mesmo, né? Como vocês conhecem, que é colocar no papel a quantidade de serviço que vai ser feita, os valores que vão ser cobrados, o tempo que vai ser feito, é a precificação e a quantificação. E a terceira e última parte, pessoal, do segredo do orçamento, é a negociação. É quando o cliente pega o seu orçamento e de mais alguns concorrentes e fala assim, bom, agora eu quero ouvir de você o que a gente pode fazer para fechar o negócio. Então essa é a terceira etapa. Então gravem bem, pessoal. Um orçamento ele tem 3 etapas. Eu vou ensinar para vocês o caminho das pedras de cada um deles. Apresentação, precificação e quantificação e a negociação, ok? Vamos à primeira etapa do orçamento, que é a apresentação. A apresentação, pessoal, é 50% do orçamento. Exatamente isso que eu disse. São 50% do orçamento você ganha no primeiro contato com o cliente. Vamos lá. Primeira coisa, como que o cliente te encontrou? É a primeira pergunta que você tem que fazer para ele. Quando você pergunta para o cliente como você conseguiu o meu contato, você já consegue, pessoal, do cliente uma dica de como você vai fazer a segunda e a terceira etapa. Conseguem entender? Então, se você souber como o cliente chegou até você, você vai conseguir se desenvolver na quantificação e na precificação e na negociação. Você vai ter aquele start para que na hora da negociação, na terceira etapa lá na frente, você vai saber até onde você pode chegar. Na precificação, no metade do caminho ali no orçamento, você sabe se você pode puxar um pouquinho mais desse cliente ou não. Por que a gente diz isso? Porque na videoaula anterior, pessoal, nas 2 videoaulas anteriores que nós fizemos, nós falamos sobre parcerias. Então, pessoal, a primeira coisa vocês têm que saber
é como o cliente chegou até vocês, como que ele conseguiu o seu contato, se foi através de um cliente anterior que você já executou o serviço, se foi uma indicação, se foi uma parceria, se foi um outro profissional que te indicou, se foi a loja que te indicou, a loja que vendeu o piso, você já tem aquele contato ali. Então, você tem que saber do cliente, como o cliente te encontrou, se foi pelas redes sociais, etc. Sabendo como o cliente te encontrou, você ganha uma vantagem na precificação, que é da segunda etapa, e principalmente na negociação. Você vai saber se você pode puxar um pouquinho mais aquele orçamento naquele cliente, se você tem que segurar a rédea, você vai saber, ok? Outra coisa, você também vai saber se você tem concorrentes. É nessa etapa que o cliente acaba abrindo o jogo para você, se você está sozinho nessa concorrência, se você está sozinho ali, se ele está contando só com você, ou se ele está abrindo margem para outras pessoas darem orçamentos também. Então, o primeiro aspecto é saber como o cliente te contatou. Segunda etapa, pessoal, é conquistar a confiança do cliente. Se você já sabe como o cliente te encontrou, você ganhar a confiança do cliente, pessoal, a segunda e a terceira etapa vocês tiram suave, fácil. Como que você conquista a confiança do cliente? Primeira coisa, pessoal, o cliente, geralmente o cliente de acabamento é aquela pessoa que, se for o cliente final, claro, né? Nós estamos falando aqui de clientes finais, tá? É aquela pessoa que não tem a menor noção de construção, mas tem um monte de pergunta. E o que ele vai fazer antes de chamar você para fazer orçamento? Ele vai pesquisar. Onde que ele vai pesquisar? No Google, no YouTube, no Facebook. Ele vai pesquisar qual o melhor piso, que tipo de piso usar na área externa, que tipo usar na área interna, que tipo usar no banheiro, que tipo usar e tal. Aí o que o cliente vai fazer quando você chegar para o orçamento? Ele vai começar a te perguntar as coisas. Como que você transfere confiança para o cliente? Respondendo no ato, sem titubear. É nisso que esse curso te ajuda. Quando nós lançamos esse curso, alguns alunos começaram a comentar comigo no WhatsApp, pessoal, que o curso estava sendo muito bom porque eles estavam tendo um conhecimento muito aprofundado dos materiais, das técnicas. Isso estava dando condições deles exercerem não só a profissão de azulejista, mas também de sair de qualquer situação complicada, até numa loja, saber que tipo de produto é o melhor, se for com o cliente lá e tal. Então, aqui é um ponto fundamental do orçamento, é transmitir a confiança para o cliente. E por que é tão importante transmitir a confiança para o cliente? Você foi chamado para o orçamento, certo? Você teve o contato inicial, você soube como o cliente contatou você transmitiu confiança para o cliente. Só que o cliente vai pedir mais 2 ou 3 orçamentos, ou seja, você vai ter concorrentes, correto? Você daqui tem mais 3 concorrentes. Se você fez o primeiro estágio que eu estou te ensinando da maneira correta, se você transmitiu confiança, se você não titubeou para responder, tudo que o cliente perguntou você respondeu, sabe? Você transmitiu confiança para o cliente. Ele vai fazer as mesmas perguntas para os outros 3. Se eles não estiverem preparados para responder, eles podem até dar o preço, mas o cliente não vai sentir confiança neles, entendeu? Aí é que entra a questão, o cliente confiou em você, só que ele vai querer barganhar com você na terceira etapa. Então é por isso que é importante você criar um vínculo com o cliente aqui, ó, na primeira etapa, no conhecimento, assim, você chegou lá, conversou com o cliente, transmitiu confiança, o cliente vai ficar com uma boa impressão de você, você vai dar seu preço, os concorrentes também vão dar. Quando ele chamar você e falar assim, agora a gente vai negociar, você já sabe que o cliente quer fechar com você. Se o cliente chamar você e falar assim, vamos negociar, é porque o cliente quer fechar com você. O que ele quer? Ele quer equalizar os preços. De repente os preços dos outros 3 estavam um pouco mais baixos que o seu, e ele vai querer equalizar. Aí o que você vai falar para ele? Bom, o meu preço equivale à minha qualidade. E qual foi a primeira impressão que ele teve de você? Puxa vida, eu confio nesse cara, ele transmitiu confiança para mim. Será que vale a pena barganhar com esse cara? Será que vale a pena perder esse cara para outra obra? Será que não vale a pena manter ele aqui? Pagar um pouco mais para ele? Entendem porque eu disse que a primeira etapa é a mais importante? Pessoal, esse primeiro contato com o cliente é uma das etapas mais importantes do orçamento. Assim, fundamental, porque ela inicia
o seu contato com o cliente. Se você tiver um bom contato com o cliente, olhar olho no olho, sabe, se impor nas respostas, falar corretamente, o cliente perguntar, sanar as dúvidas dele antes de começar a negociação, sentiu confiança em você, pessoal, você já está com a faca e o queijo na mão. Então, essa primeira etapa aqui, eu considero crucial. Todas as vezes que eu usei essa técnica que eu estou ensinando para vocês aqui, eu fechei a obra assim, fácil. Fácil. Todas as vezes. Então, a gente já viu a primeira impressão, contato com o cliente, transmitir confiança, passar confiança com o cliente e saber do que está falando. Pessoal, muitos azulejistas sabem fazer o assentamento, mas não sabem explicar os porquês das coisas, não sabem explicar por que um produto é indicado para uma área e não para outra, não sabe explicar o porquê que tem que ser assentado com argamassa cinza ou branca, não sabe o que é um porcelanato, como que é fabricado o porcelanato. Tem azulejistas que assentam o porcelanato, você pergunta para ele como é que é fabricado, ele não sabe te responder. Tudo isso o cliente pesquisa na internet. Se ele perguntar para você e você titubear para responder, ele perde confiança. Então a gente tem que estar preparado, saber responder da melhor maneira possível, claro, dentro das nossas limitações de conhecimento, mas hoje o conhecimento é muito abundante na internet, então a azulejista tem que estar ligado nas inovações, para que você ganhe a confiança do cliente, que essa aqui é o fundamental, pessoal. Então, gravem bem, ter uma boa apresentação, ter uma boa primeira impressão com o cliente ali, saber como o cliente chegou até você é fundamental, transmitir confiança para o cliente e saber o que está falando. Tudo isso aqui faz parte do primeiro ponto dos 3 que eu te falei. Esse aqui é o primeiro. O segundo, quantificação e precificação. Quantificação. Quantos metros de piso eu vou sentar? Tem bancada? Tem soleira? Tem isso? Tem aquilo? O cliente quer saber o seguinte, quanto que eu vou ter que gastar com essa obra aqui? Então você vai ter que discriminar a quantidade de piso que você vai sentar, se o rodapé está incluso ou não, se o rodapé é à parte, se está incluso no preço, se não é à parte. Rejunte epóxi ou rejunte acrílico é fora ou dentro do orçamento, se está separado, vai discriminar separado. O preço das bancadas, preço de soleira, preço de peitoril, tudo isso o cliente quer saber. Você vai quantificar a quantidade que vai ser em cada ambiente, botar tudo no rascunho. Precificar, é aqui que chega a questão. Tem duas formas, pessoal, de precificar uma obra, tá? Você pode pegar o valor por metro quadrado de assentamento e pacote fechado. Os azulejistas em geral, pessoal, pelo menos na minha região aqui, as casas são muito grandes. A gente trabalha muito com obra de condomínio fechado, obra de casas mesmo, casas de 500, 600, 700 metros quadrados. Então, para fazer um pacote fechado numa casa dessa, eu vou perder um dia inteiro medindo. Sem necessidade nenhuma, porque eu passo o preço por metro quadrado do meu cliente e o meu cliente já sabe, eu vou gastar tanto por metro. Então ele sabe quantos metros de piso ele já comprou, ele faz vezes a quantidade que eu passei para ele, já sabe o valor. Né? Então é só pôr no papel, valor do metro quadrado de assentamento, X, valor do metro quadrado de investimento, Y, valor do metro quadrado de pastilha, tanto, rodapé, incluso, não é incluso, se não for incluso, quanto que é o metro linear. Rejunte, se for rejunte comum, faz parte do orçamento, se for repóxi ou acrílico é separado, tanto por metro quadrado. Tal. Então essa é a precificação por metro quadrado. E por pacote fechado? Pacote fechado, geralmente, a gente pega obras menores. Obra que você bate o olho e você fala assim, vou gastar uma semana aqui. Tá, uma semana, 50, 60 metros de piso vezes X dá tanto. Mas se eu fizer um pacote fechado, eu posso jogar um pouco mais. O cliente não sabe quanto é que eu vou gastar. Né? Então, você pode fazer um pacote fechado. Qual que é a grande questão entre ser um preço fechado e ser o por metro quadrado? Se eu arriscar fazer um pacote fechado numa casa e o cliente falar assim para mim, Franz, olha, eu vou pôr piso nesse ambiente, naquele ambiente, essa parede aqui vai revestir só essa parede e aquela ali, essas duas aqui não. Tá tudo por discriminado, né? Ou se você pôs por papel, ótimo. Às vezes, né, nem todo mundo vai de boca mesmo. Aí o que acontece? As casas aqui são muito grandes, gente. Lá por terceiro mês de construção, de acabamento, o cliente fala assim, olha rapaz, decidi colocar o azulejo aqui. Ó. Beleza. Se você pegou por metro quadrado, tranquilo, é só medir a parede
vezes tanto, pastilha, X. Se você pegou o pacote fechado, o cliente vai dizer para você que isso já estava incluído. Aí, pessoal, é o seguinte, aí que começa o problema. Porque na cabeça do cliente, a partir do momento que você entrou na casa dele, tudo que ele quiser já está incluso. E você, obviamente, sabe que não. Você vai brigar com o cliente no meio do caminho por causa de uma parede de 3 metros quadrados? Se for pacote fechado, você corre esse risco. Se for por metro quadrado, não. Desde o começo está combinado, é metro quadrado, eu só vou medir essa parede aqui. O que eu fiz? Fiz uma parede a mais? Eu vou medir uma parede a mais. Se você já deu um preço fechado, vai ficar 15 mil para fazer, o cliente aumentar mais 10 metros, ele vai querer que você inclua esses 10 metros dentro dos 15 mil. E sabe por que ele vai fazer isso com você? Porque ninguém pega o valor total antes do final da obra. Então vamos supor que chega no último mês da obra, o cliente inventou mais 30 metros de assentamento e você tem mais uns 5, 6 mil para pegar na mão dele. Aí fica aquele jogo de empurra. Se você insistir em cobrar, o cliente não te paga. Se você não cobrar, para não perder os 5, 6 mil, o cliente vai acabar levando a vantagem. Então, para mim, Franz, quando a casa é muito grande, é metro quadrado. Eu faço metragem quadrada de tudo, põe no papel, eu assino, o cliente assina, a gente faz um contratinho. E quando é casa pequena ou apartamento, principalmente apartamento que não passa de 100 metros quadrados, aí eu vou lá, calculo e jogo um valor assim, bem mais alto, tá? Do que um metro quadrado, porque o cliente vai pedir negociação, a gente vai abaixar um pouquinho e vai ficar no valor que eu quero. Então, pessoal, eu aconselho vocês, quando a obra é muito grande, metro quadrado, porque o cliente vai inventar alguma coisa no final da obra, isso é certeza, tá? Quando a obra é pequena, aí reforma, aí vale a pena pegar um pacotão, faz um pacote fechado. Pessoal, essa obra aqui vai ficar, suponhamos, que na metragem quadrada a sua obra ficaria em 2.300. Você faz um pacote de 2.900, 3.000, porque você sabe que o cliente vai pedir, ele vai baixar para 2.700, você ainda vai lucrar uma graninha em cima do valor que você já tinha alto, você ainda vai lucrar mais uns 300, 400 pau em cima. Então, assim, é só um exemplo, tá, pessoal? Então, essa é a parte da quantificação e da precificação. É quando você tem que pôr no papel para o cliente o que o cliente vai gastar com mão de obra, quantidade de material que ele vai usar, metragem que ele vai, né, eventualmente, ou o pacote fechado e quanto vai custar para ele, tá bom? Então, essa é a segunda etapa, que é o que as pessoas acham que é o orçamento. Acham que o orçamento é só isso aqui. Não é. Isso aqui é só quantificação e a precificação. É metade do orçamento. A primeira parte você já fez, que foi o primeiro contato inicial. O segundo é a quantificação e a precificação. A terceira etapa é a negociação. Aí, nessa etapa aqui, entra muito do que você fez no primeiro contato inicial com o cliente, tá? E também, pessoal, tem muito a ver com a quantificação e precificação que você colocou no papel. Por quê? Porque, de praxe, lembre-se sempre, o cliente sempre vai pedir desconto. Isso aí é de praxe. É impossível você pegar uma obra assim, quase impossível você pegar uma obra em que o cliente fala assim para você, olha, beleza, toca o pau, sem reclamar de nada. Ele sempre vai pedir um descontinho e tal. Então é nessa etapa aqui, pessoal, a parte da negociação, que muita gente se enrola. Por quê? Porque a pessoa já fez a quantificação, a precificação no meio aqui, muito apertado, justo. Quando o cliente pede o desconto, se ele dá, ele perde, né? Então, se você sabe como o cliente te encontrou, se você viu que o cliente demonstrou confiança em você, se você viu que você está assim, você sentiu sintonia com o cliente na primeira etapa, na precificação da quantidade, você já vai jogar um valor mais alto, porque você sabe que o cliente vai te pedir desconto lá na frente, então você já joga um preço um pouquinho acima, o preço normal é aqui, já joga aqui, ó, porque o cliente vai pedir o desconto, você vai ficar entre o meio termo do ideal e do que é melhor para você. O cliente, se aceitar aqui em cima, aí você acertou na Mega Sena mesmo, tá? Mas em geral o cliente pede um desconto. Então é nessa etapa aqui, na precificação, que você tem que, já calculando que o cliente vai te pedir desconto, você já joga um valor acima. Então, vou te dar um exemplo, tá? Suponhamos que na sua região, logicamente isso muda de região para região, pessoal. Na sua região o valor do metro quadrado do porcelanato seja de R$50, tá? Só que aí você sabe lá atrás
na primeira etapa, que foi o primeiro contato inicial com o cliente, que o cliente foi indicado para você, você foi indicado para o cliente por uma outra pessoa que você já fez um serviço, a pessoa ficou super satisfeita com você e ela te indicou para o amigo dela, o amigo te ligou. Então, mas como que você me conhece? Não, eu não conheço você, eu conheço o seu serviço, eu fui na casa do meu amigo, cara, eu fiquei impressionado com o seu serviço. Gente, você já está com a faca e o queijo na mão. Se o cliente te elogiou, você já está com a faca e o queijo na mão, entendeu? Então, se o cliente já demonstrou isso para você, nessa conversa, que ele está afim que você faça, porque ele já viu bem feito na casa do amigo dele, ou um arquiteto te indicou, ou a loja que vendeu o piso te indicou, ou um outro profissional, pintor, que vai fazer a casa dele e falou bem de você pra caramba, você já está na frente. Quando você vai pôr no papel, você já joga assim, tem o valor médio da sua região é R$50, você já joga 60. Porque ele vai te pedir desconto. Aí quando ele te pedir desconto, você cai para quanto? Questão de negociação. Você vai baixando gradualmente. Você baixa para 58. Se ele chiar, você baixa para 57. Qual que é o limite? O valor médio da sua região é 50, o seu limite é 55. Você pediu 60. Você sabe que você tem R$5 de margem para ir baixando. Você deu um pacote fechado. Quanto que essa obra aqui ficaria? Essa obra ficaria em 2.700. Você deu 3.500. Para cair para quanto? Para 3.200. Entendeu? Você ainda vai lucrar 500 a mais. Então você já tem... Quando chegar nessa etapa aqui, pessoal, da negociação, você já preparou o cliente. Você já veio preparando o cliente para chegar nessa etapa. Só que o cliente não sabe disso. Você que é o profissional, você foi induzindo o cliente a fechar de uma forma em que ele tem a tua qualidade, mas também com o seu preço. Porque nessa etapa aqui, pessoal, é que o cliente vai falar assim para você, ó. Então, a gente precisa... Cara, eu quero muito que você faça minha obra, mas muito mesmo. Só que o cara ali faz para mim a 45. Você deu o preço de 60. O cara está pedindo você baixar 45. O que você faz agora? Você desespera, você fala, nossa, eu tenho que baixar para 45, senão... O que acontece? Se você baixar de 60 para 45, o cliente vai saber que você fez isso. Olha, o meu preço não tem a ver com o preço de outra pessoa. O meu preço tem a ver com a minha qualidade. Se você me chamou aqui é porque você viu meu trabalho, ou quem viu meu trabalho indicou para você. O meu preço está atrelado à minha qualidade. Eu falo pela minha qualidade, não falo pela qualidade do cara de 45. Aí o cliente vai ficar com o coração na mão. Por quê? Porque ele não quer perder você, porque se ele está negociando com você e não com o cara de 45, é porque ele não quer o cara de 45, ele quer você. Só que para ele está um pouco puxado. 60, você jogou lá em cima, o preço médio é 50. O cara de 50 baixou para 45 porque ele achou que fazendo mais barato ele iria pegar o serviço. Entendeu a lógica toda do negócio? Só que você deu o preço de 60. O que você pode fazer para o cliente? Se a média é 50, você vai chegar no 55. A tua média é ficar entre a média geral e o ponto em cima aqui que você falou de 60. É ficar nos 55. Mesmo assim, o cliente vai pagar R$10 a mais para você fazer o serviço. Ele vai deixar o cara de 45 de lado porque ele vai pensar o seguinte, bom, se esse cara de qualidade está pedindo 60, o outro deu 45, deve ser uma porcaria. Então não adianta eu bater em cima da tecla dos 45, porque o Franz, ou você que está do lado aí, os caras não vai baixar. Então assim, o que eu posso conseguir? Conseguir um descontinho, 55. Quando na verdade o preço médio da sua região é 50. Então pessoal, essa é a grande jogada. Você não pode ver o orçamento apenas como colocar no papel a quantidade e o preço. Orçamento, pessoal, tem um segredo. Qual que é o segredo? A parte psicológica de tudo isso que eu disse para vocês é a coisa mais importante. Preço e quantidade no orçamento é a coisa menos importante, pessoal. Põe isso na mente de vocês. Quer ser um azulejista de sucesso na sua região? Quer assim, botar para quebrar a concorrência? Saiba como se apresentar para o cliente, tenha bons contatos de negócios, forme parcerias,
Seja uma pessoa que é conhecida pela qualidade do trabalho, porque a qualidade do seu trabalho é seu cartão de visita. Ninguém fala de um azulejista ruim. Entendem? Por que eu sou tão cauteloso nas videoaulas práticas em explicar para vocês todos os macetes de assentamento? Ninguém indica um azulejista ruim, pessoal. As pessoas só indicam um azulejista bom ou ótimo. Então, se você foi indicado, um cliente disse, olha, você foi indicado por fulano de tal, você já está saindo na frente da concorrência. Aí agora cabe a você fazer o seguinte, preparar o aspecto psicológico do negócio, para que quando você coloque o preço e o cliente queira negociar, você tenha a sua margem. Quem dá a margem de negociação é você, não é o cliente. Entendeu, pessoal? Então vamos recapitular, pessoal. Qual que é o segredo do orçamento? O segredo do orçamento é você entender que o orçamento é composto de 3 partes. A primeira parte é o aspecto psicológico, que é a apresentação, transmitir confiança, saber o que está falando, não titubear, responder todas as perguntas do cliente, passar aquela sensação de que na tua mão a obra do cliente vai ficar tranquila, vai ter um acabamento top. O cliente quer isso, ele quer virar as costas e saber que ele deixou uma pessoa ali que vai fazer o sonho da vida dele acontecer. A casa própria é o sonho de toda pessoa, pessoal. Transmita essa confiança para o seu cliente, a primeira etapa. Segunda etapa, quando você for quantificar e colocar os preços, crie uma margem para você negociar na terceira etapa. Então você cria a sua margem. Você tem que se atentar ao seguinte fato, você tem na sua região tem um valor médio. Você não pode ficar nem muito acima do valor médio, nem muito abaixo. Muito abaixo do valor médio, você corre o risco de ser mal interpretado. Ah, esse cara está cobrando barato porque o serviço não deve ser bom. Se você ficar muito acima, pessoal, o cliente, se o cliente estiver meio ruim de grana, ele não vai conseguir chegar onde você quer. Então você tem que criar um fator que seja o meio termo entre as duas coisas. O valor da sua região mais um percentual de lucro que você consiga ter uma margem de negociação. E a terceira parte, pessoal, na negociação, é trabalhar essa margem que você criou dentro do orçamento, da quantificação da precificação. Seguindo esses 3 passos, pessoal, não tem como errar. Você é um excelente profissional, você tem boa postura, você conseguiu ganhar o cliente, demonstrar confiança, você quantificou, precificou de uma forma que você vai ter lucro, você não vai passar dificuldade com esse orçamento. E você, na negociação, conseguiu chegar no seu meio termo, é só assinar o contrato e chegar ao pau na obra. Pessoal, essa videoaula eu fiz questão de gravar para vocês, porque muita gente sabe fazer o serviço, mas se embanana na hora de fazer orçamento. Tenho certeza que essa aula vai ajudar vocês assim demais, porque nem todo mundo entende o aspecto psicológico envolvido em negociar alguma coisa, em vender seu produto. Você está vendendo o seu produto, o seu assentamento. Só que a pessoa, pessoal, ela não compra só o assentamento, ela compra a confiança. Se você demonstrar confiança, se o seu cliente confiar em você, ele vai pagar um pouco mais para ter certeza que a obra dele vai ficar bem feita. Tá ok, pessoal? Então, essa foi mais uma videoaula do nosso curso oazulejista.net. Em breve, mais conteúdos exclusivos para vocês. Valeu? Pessoal, mais uma vez, obrigado, um abraço.